Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nossa aula de hoje, mais uma aula sobre revisão do Enem, trago para vocês o conteúdo que a gente chama de escala. O que vem a ser uma escala? Primeira coisa, vamos entender onde que ela aparece. Por exemplo, de modo geral aqui, a gente pode encontrar ela em um mapa. Vou pegar aqui para vocês e mostrar o mapa do estado de São Paulo. Vejam só. Bom, aqui no mapa de São Paulo nós temos o seguinte, tem aqui as principais cidades do estado de São Paulo, tá? Vamos dizer assim, as regiões metropolitanas do estado de São Paulo. Este mapa aqui eu peguei do site www.baixarmapas.com.br e aí o que eu quero trazer para vocês? Nós temos o seguinte, nesse mapa do estado de São Paulo, ele me deu essa escala. Essa escala, como é que a gente lê? Qual que é a ideia da escala? Aqui eu fiz, na minha régua, um tracinho bem no zero e um tracinho aqui no final do 200. O que isso representa? Se você pegar essa distância entre duas cidades e localizar ela no mapa, ele está te dizendo, por exemplo, que essa distância aqui representa 200 quilômetros na realidade. É isso que a gente tem, tá bom? Então, ó, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, Guaratinguetá e São Vicente, elas têm quase essa distância, ou seja, a distância de Guaratinguetá a São Vicente é de quase 200 quilômetros. Essa é a ideia que a gente tem. Ó, por exemplo, aqui, se eu pegar Catanduva de Rio Claro, ó, Catanduva de Rio Claro deu um pouquinho a mais, então é um pouquinho a mais que o quê? Que 200 quilômetros. Essa é a ideia, isso que a gente tem. E como é que a gente cria a minha escala? A minha escala, pessoal, ela vem de uma divisão. A divisão do quê? Do meu desenho pela minha realidade. Então, se eu pego aqui e meço a distância no meu desenho, beleza, e meço a distância na minha realidade, e eu faço essa divisão da distância pelo desenho pela realidade, a gente obtém algo que a gente chama do quê? De escala. É isso que a gente tem. Beleza, pessoal? Então, como que a gente pode ver isso? Como é que a gente identifica? Nesse exercício aqui do mapa do estado de São Paulo, a gente tem o seguinte, ó. Esse comprimento aqui, vou chamar ele de 1. 1 o quê? Uma unidade. E ela está 1 para quantos? 1 para 50 quilômetros. Então, uma unidadezinha dessa aqui representa 50 quilômetros na realidade. Então, essa é a denotação, seria 1 para 50. A esse daqui seria o meu valor de K, que eu mostro aqui para vocês na definição do que vem a ser uma escala. Então, a escala é a divisão entre a dimensão do desenho pela dimensão da realidade. O Enem, pessoal, gosta de alguns exercícios diferenciados em relação à escala, que seria, por exemplo, a aplicação, ou seja, um pouquinho mais além. Por exemplo, digamos que eu conseguisse calcular a área deste meu desenho, do meu desenho. Tá bom? E aí eu vou lá e sei a área territorial do estado de São Paulo. Se eu pegar e fazer a divisão da área do desenho pela área real, a gente vai obter essa mesma constante, só que ao quadrado. Então, aqui que a gente tem? Eu tenho uma escala. Eu pego a divisão entre a dimensão do desenho e a dimensão da realidade. Obtenho o valor da minha escala. Se eu pegar e conseguisse pintar essa área do mapa, e eu conseguisse e soubesse a dimensão correta do estado de São Paulo, o que vai acontecer? Eu vou obter essa minha constante ao quadrado, ok? É isso que a gente tem. E aí, pessoal, para finalizar, o que eu posso dizer o seguinte? Digamos que eu tenho um monumento. Esse monumento, ele tem o quê? Ele tem volume. Se eu pegar o volume do desenho e o volume do real, essa minha constante será o quê? Ao cubo. Observe que essa constante ela é a mesma. Então, se eu pegar uma figura, então digamos o seguinte, eu pego um paralelepípedo, tá? A minha figura é um paralelepípedo, beleza? Ele tem dimensões A, B e C. Esse aqui seria o meu desenho. Aí, pessoal, o que mais eu tenho aqui? Se eu pegar, digamos que aqui seja a minha realidade, um pouquinho maior aqui, só para a gente ter a ideia de que seria o meu desenho real, ou seja, o meu monumento na realidade. Então, esse daqui seria o quê? Seria o real. E aí, digamos que seja x, y e z. A minha escala, que é o meu K, seria a divisão de A sobre X.
desenho sobre realidade. Esse é o meu A. Se eu pegar e fizer a divisão entre a área da base aqui, do A vezes B, A vezes B, dividido pela da realidade, ou seja, x vezes y, isso aqui vai me dar a constante ao quadrado. E aí, se eu pegar e fizer a divisão de A vezes B vezes C por x vezes y vezes z, isso aqui vai me dar a constante ao cubo. Essa é a ideia. Isso vai depender de como você quer trabalhar no exercício. Beleza? Mas escala é isso. É uma divisão entre a dimensão do desenho pela dimensão da realidade. Bom, pessoal, esse daqui então é a nossa definição de escala. Vamos agora para os exercícios praticar um pouquinho. Bora lá! Bom, pessoal, aqui um exercício do Enem de 2013. É um exercício que os meus alunos, quando propõem-se nos cursos pré-vestibulares, têm bastante dificuldade por causa do enunciado. Tem que ler com bastante atenção. O que tem? O que aparece? Seguinte, ó. A figura apresenta dois mapas em que o estado do Rio de Janeiro é visto de diferentes escalas. Há interesse em estimar o número de vezes que foi ampliada a área. Olha aqui a sacada do exercício. A área correspondente a esse estado no mapa do Brasil. Então, antes, a minha escala era de 1 para quanto? Para 25 milhões. Então, era 1 para 25 milhões. Depois, quando foi ampliado, a minha escala passou de 1 para quanto? Para 4 milhões. Então, qual que é o avanço em termos aqui de escala? O que aconteceu? Basta eu pegar o depois, que seria 1 sobre 4 milhões, e dividir pelo antes, que é 1 sobre quanto? 25 milhões. Observe aqui, pessoal, 3 zeros, 3 zeros, 4, 3 zeros, 3 zeros, manda embora. Qual que dá essa continha aqui? Copia a primeira, 1/4, multiplica pelo inverso da segunda, 25 sobre 1. Isso aqui vai dar o quê? 25 quartos. É isso que a gente tem. Esse daqui, pessoal, seria o meu K. Porém, meu exercício quer área. Então, ele quer o quê? K ao quadrado. Como ele fala razão entre a área, eu estou querendo saber quanto que vale K ao quadrado. Isto é, pessoal, quanto que vale 25 sobre 4 ao quadrado. Ou seja, 25 ao quadrado, 625. 4 ao quadrado é o quê? É 16. Então, basta você fazer 625 e dividir por 16 e ver entre quais valores que ele está aqui na minha resposta, na minha alternativa correta. Então, se você pegar lá 625 e dividir por 16, vai dar quanto? Vem comigo. 625. Se eu dividir por 16, ó, 62 dividido por 16 não dá 4, porque 4 vezes 16 dá 64. Então, são 3. Então, 3 vezes 16 dá quanto? Dá 48, tá? 3 vezes 16 dá o quê? 48. E aí, 48 para 62 faltam quanto? Se fosse 50, 50 para 62 faltariam 12, só que é 48, então pega mais 2. 12 mais 2 dá o quê? 14. 14 não dá, abaixo 5. Aí o que a gente tem aqui? Ó? 145 dividido por 16, que vai dar quanto? 145 dividido por 16. Bom, se você pegar aqui 145 dividido por 16, vai dar o quê? Vai dar 9. Bom, e aí, pessoal, se você observar, sua continha vai ser 39, alguma coisa. 39, alguma coisa. Olhando a alternativa, é a alternativa o quê? D é maior que 30 e menor que 40. Alternativa D, porque isso aqui é aproximadamente 39 alguma coisa, então é maior que 30, menor que 40. Beleza, pessoal? Esse é um exercício de escala que não é para ser difícil, só preste atenção no enunciado. Ele cria a razão entre as áreas. Beleza? Vamos para o próximo. Bom, pessoal, vamos para o nosso segundo exercício, que é do Enem 2016. Ele fala o seguinte: é uma empresa de móveis, um cliente encomenda um guarda-roupa nas dimensões 220 centímetros de altura, 120 centímetros de largura e 50 centímetros de profundidade. Alguns dias depois, o projetista, com um desenho elaborado na escala de 1 para 8,
entra em contato com o cliente para fazer sua apresentação. No momento da impressão, o profissional percebe que o desenho não caberia na folha de papel que costumava usar. Para resolver o problema, configurou a impressora para que ela ficasse reduzida em 20%. Ele pergunta qual a altura, a largura e a profundidade do desenho impresso para a apresentação do profissional. Então, o que a gente tem, pessoal? Nós temos um guarda-roupa com as dimensões reais. Então, já tenho a realidade dele aqui, que ele disse o seguinte, ó. Bom, aqui eu fiz um desenho rapidinho para vocês. Eu tenho lá a profundidade que ele disse que é de 50 centímetros, a altura ele disse que é de 220 centímetros e a largura ele disse que é de 120 centímetros. Bom, pessoal, ele falou que a minha escala é o quê? É de 1:8. Mas lembrando que escala, o que é a escala? É o desenho dividido por quem? Pelo real. E ele disse que isso daqui é 1:8. Olha a interpretação desses dois pontinhos. Esses dois pontinhos é uma divisão, então eu tenho 1:8. Aí, pessoal, vamos pensar no desenho. Primeira coisa, se eu for pensar na altura. Se eu for pensar na altura, a altura no meu desenho eu não sei, tá bom? Então, a altura no meu desenho eu não sei. Eu vou chamar aqui de Hzinho. Só que eu sei que no real a minha altura vale quanto? No real a minha altura vale 220. Então, 220. Isso aqui é igual a 1:8. Então, quem que é o H? É 220 dividido por 8. E essa continha aqui dá 27,5. Então, o meu H é 220 dividido por 8, que é igual a 27,5 centímetros. Então, se eu fosse fazer esse desenho na folha de papel, eu teria que fazer uma representação de 27,5 centímetros para respeitar a minha escala de 1:8. Beleza. Continuando aqui, se eu fosse calcular a minha largura, mesmo esquema, vou chamar aqui de L. Vou pegar a minha realidade, que é de 120, e dividir pela minha escala, que é 8. 120 dividido por 8 dá quanto? 15. Beleza. Depois da minha largura, eu tenho o quê? A profundidade, que eu vou chamar de P. Aqui, eu vou pegar lá os 50 e dividir por 8. Quanto que vai dar? 6,25. Então, aí, nós temos essas três medidas, que são as medidas do meu desenho. Porém, o cara foi imprimir e ele viu que se ele imprimisse, não ia aparecer bonitinho. Então, ele teve que reduzir em 20%. A figura fosse reduzida em 20%. O que acontece? Se a figura foi reduzida em 20%, eu vou utilizar 80% da figura. Olha lá, então era 100%. Teve uma redução de 20%. Então, o total usado na figura é de 80%. O que você vai fazer com esse 80% aqui? Esse 80%, pessoal, você vai pegar 80%, você sabe que é 0,8. Então, você vai fazer cada uma das continhas com 0,8, que é como se eu fosse reduzir 20% do 27,5. Então, você vai fazer o seguinte, ó, aqui no cantinho, ó, 0,8 vezes quanto? 27,5. Se você faz essa conta aqui, dá um total do quê? De 22. Então, 22 centímetros vai ser o desenho. E aí, gente, não façam conta desesperadamente. Já vá para a alternativa. A alternativa correta é a alternativa A. Nem precisa continuar o restante das contas. Beleza? Você continua aí como exercício para você. Mais uma ideia. Se você quisesse, você poderia ter pulado toda essa etapa. Acha a primeira altura, achou ela, calcula 80% e já mataria o exercício. Porque todas as linhas aqui, observe, todos os valores são resultados diferentes. E isso faz com que você não se preocupe se vai dar ou não resultado igual. Então é isso. Vamos para o nosso último exercício. Bom, pessoal, vamos aqui para o nosso último exercício, Enem 2014, mais um exercício sobre escala. Ele fala o seguinte: o condomínio de um edifício permite que cada proprietário de apartamento construa um armário em sua vaga de garagem. O projeto da garagem, na escala de 1:100,
foi disponibilizado aos interessados já com as especificações das dimensões do armário, que deveria ser o formato de um paralelepípedo reto retângulo com as dimensões do projeto iguais a 3, 1 e 2 centímetros. Aí ele fala o seguinte: o volume real do armário em centímetros cúbicos será de... Então é isso que a gente tem, este é o nosso exercício. Olha aqui um desenho rapidinho de como seria. Bom, pessoal, aqui então a gente tem o seguinte, eu tenho lá o meu armário que tem que ter o formato de um paralelepípedo de dimensões 3, 1 e 2 centímetros. Esse daqui são as dimensões de quê? Do projeto. E aí o que a gente sabe? O volume de um paralelepípedo ele é dado pela multiplicação das suas dimensões, seria 3 vezes 1 vezes 2, que dá um total de quanto? De 6. Esse é o volume do meu paralelepípedo. Beleza, pessoal. Ele disse que a minha escala está na razão de 1 para o quê? Para 100. Ou seja, 1 centímetro aqui corresponde a o quê? 100 centímetros na realidade. Então, isso daqui é 1 para 100 e esse aqui seria o meu valor de K, tá bom? Esse seria o meu K. Beleza. Aí o que a gente tem que descobrir? Como ele se trata de volume, pessoal, então o que eu posso pensar? O volume do desenho dividido pelo volume real. Lembra que é o meu K ao cubo? Se trata de 3 dimensões, então é K ao cubo. É isso que a gente tem. Qual é o volume do desenho? O volume do desenho, ele disse que é 6. Fizemos a continha. Então, 6 dividido por V é igual ao meu K. É 1 sobre 100 elevado a quanto? Elevado a 3. Então, o que vai ter aqui, pessoal? 6 sobre V é igual a 1 ao cubo, 1. 100 ao cubo vai dar quanto? É 2, 4, 6 zerinhos. Lembra que a quantidade de zeros que você vai repetir é igual ao expoente. Como o expoente é 3, você vai repetir essa quantidade aqui 3 vezes. Então, 1, 2, 3. 1 vezes V, V. 6 vezes 1 milhão dá o quê? 6 milhões. Essa é a conta que você vai fazer e a alternativa correta é a alternativa E. E assim a gente termina os nossos exercícios sobre escala. Uma outra maneira de você fazer, aí eu deixo para vocês as continhas, seria o seguinte. Por exemplo, já que ele disse que a escala é de 1 para 100, esse 1 centímetro aqui corresponderia a 100 centímetros na realidade. Esse 2 centímetros corresponderia a 200 centímetros. Esse 3 centímetros corresponderia ao quê? A 300 centímetros. Se você pegar e fizer 300 vezes 100 vezes 200, você chega no mesmo 6.000 centímetros cúbicos. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado por vocês assistirem às aulas até aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!